Oferece Jornal Nacional. Cresce a pressão mundial para que Israel suspenda a ação militar em Gaza. Mas o governo israelense avisa que os ataques aéreos são só o começo. Faz 60 anos que o mundo acompanha esse conflito no Oriente Médio. Em 6 décadas, foram muitos os momentos de altíssima tensão na região. A repórter Sônia Bride mostra essa história de sangue, de radicalismo e de tentativas fracassadas de paz. Em maio de 1948, apoiando-se numa resolução da ONU que determinava a partilha da Palestina em 2 estados, os judeus declararam a sua independência, criando o moderno Estado de Israel. Mas logo no dia seguinte, o novo país foi invadido por Iraque, Líbano, Egito e Síria. Os israelenses resistiram e ainda ampliaram o território. Em 1967, após várias ameaças e demonstrações de força militar do Egito, Israel deflagrou um ataque preventivo e teve início a Guerra dos 6 Dias. Ao fim dela, Israel havia tomado a faixa de Gaza, a Península de Sinai, a Cisjordânia, área onde fica Jerusalém, as colinas de Golã e a nascente do Rio Jordão, fonte da maior parte da água consumida na Terra Santa. Em 73, num ataque surpresa no Yom Kippur, o dia do perdão para os judeus, Síria e Egito fracassaram na tentativa de reconquistar os territórios perdidos. 5 anos depois, os egípcios assinaram um acordo histórico com os israelenses. O ato deu o Prêmio Nobel da Paz ao presidente do Egito, Anwar Sadat, e ao então primeiro-ministro israelense, Menachem Begin. Na sequência, Israel invadiu o Líbano com o objetivo de destruir focos terroristas palestinos. O exército de Israel obrigou o então terrorista Yasser Arafat a fugir do Líbano. Durante a ocupação, milícias cristãs aliadas a Israel massacraram 800 refugiados palestinos. Israel retirou as últimas tropas do sul do país no ano 2000, mas 6 anos depois lançou nova ofensiva, provocada pelos seguidos ataques com foguetes lançados pelo grupo Hezbollah. Quando a primeira intifada, o Levante, começou nos territórios palestinos em 87, Yasser Arafat comandava a Organização para a Libertação da Palestina. Um ano depois, Arafat renunciou ao terrorismo e passou a negociar a paz. A primeira intifada duraria 6 anos e mataria 2.000 pessoas. Nessa revolta, nascia o Hamas. Em 93, um novo acordo de paz. E no ano seguinte, Arafat, o então primeiro-ministro de Israel, Isaac Rabin, e o ministro das Relações Exteriores, Shimon Peres, dividiriam o Nobel da Paz. Israel começou a devolver os territórios ocupados. Um radical israelense assassinou Isaac Rabin em novembro de 95. O então presidente Bill Clinton fez pressão, mas em 2000, Arafat recusou a proposta que dava aos palestinos o controle de 95% dos territórios ocupados. 2 meses depois, Ariel Sharon, que liderava a oposição em Israel, fez uma visita à parte árabe de Jerusalém, onde fica a mesquita Al-Aqsa. Para os palestinos, uma provocação. Começava uma nova intifada. Desde então, até o fim de novembro deste ano, segundo a Organização de Direitos Humanos B'Tselem, os conflitos mataram 4.897 palestinos, 580 israelenses e 64 estrangeiros. Conflitos internos entre as facções palestinas deixaram mais 594 mortos. A construção de um muro de segurança separando Israel da Cisjordânia ajudou a reduzir os atentados com homens-bomba. Em 2004, o líder palestino Yasser Arafat morreu e foi sucedido por Mahmoud Abbas. Ele e o então primeiro-ministro israelense Ariel Sharon acertaram um cessar-fogo, que teve o apoio também do Hamas. Em 2005, unilateralmente, Israel removeu 8.000 colonos judeus de assentamentos na faixa de Gaza e retirou as tropas da região. No início de 2006, o Hamas venceu as eleições legislativas palestinas. As divergências entre o Hamas e o Fatah, grupo do presidente Abbas, levaram a um conflito entre as facções. Desde então, o Hamas passou a controlar a faixa de Gaza e o Fatah a Cisjordânia. Israel passou a restringir a entrada de combustível e suprimentos para a faixa de Gaza. Em junho deste ano, Israel e o Hamas acertaram um cessar-fogo de 6 meses, negociado pelo Egito. Mas desde novembro se acusavam mutuamente de desrespeitar o acordo.
O Hamas anunciou que não renovaria o cessar-fogo. Os ataques com foguetes contra Israel se intensificaram e o governo israelense fez várias advertências antes de lançar a ofensiva, considerada por muitos uma resposta desproporcional aos ataques com foguetes do Hamas. A nova série de ataques veio a 2 meses das eleições em Israel e no momento em que crescia a expectativa de retomada das negociações com a proximidade da posse do novo presidente americano. E agora, com o aumento da violência, como fica o processo de paz no Oriente Médio? Por trás da ofensiva, Israel tem objetivos mais ambiciosos do que acabar com os ataques de foguetes. Quem afirma é o diretor de pesquisa da Universidade Sciences Po de Paris e organizador de uma série de estudos sobre o Estado de Israel. O objetivo é diminuir a influência política do Hamas, afirma Alan Dickhoff. O Hamas é uma organização política e militar, tem influência social em Gaza. E Israel quer enfraquecer o Hamas estruturalmente. Nesse raciocínio, a força dos ataques se entende, não se justifica, mas se compreende, porque há vontade de provocar mudança política. Se isso vai ser alcançado, é outra questão. O analista acha que Israel terá dificuldade em afastar o povo palestino do Hamas, porque isso não se consegue com meios militares. O efeito pode ser exatamente o contrário. O pesquisador prevê que os ataques terminem em pouco tempo, porque um conflito prolongado ou a reocupação da faixa de Gaza podem levar à morte de soldados israelenses e prejudicar o governo nas eleições. Mas ele acredita em avanços em 2009. Há vários fatores que vão ajudar, diz ele. Acaba o mandato da autoridade palestina, há eleições no Irã e no Líbano, mas o principal é que Barack Obama toma posse e deve agir rapidamente para mostrar que houve uma mudança. Se isso acontecer, Israel pode sair com um cessar-fogo mais consistente e os palestinos com o fim do bloqueio à faixa de Gaza. www.influir.com.br